A M60 foi uma das metralhadoras norte-americanas mais usadas em combate durante as décadas de 1960 até 1970, sendo inicialmente fabricada pela empresa Saco Defense e usada pelas Forças Armadas de mais de 50 países, incluindo o Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Era das Invenções, e hoje vou te apresentar a origem e evolução da metralhadora M60. Mas antes de saber desse marco na história das armas, quero que conheça os últimos inscritos do canal, e deixe seu comentário falando sua sugestão para o tema do próximo vídeo, que o melhor comentário eu vou deixar fixado aqui embaixo. A história da M60 começou em 1952, quando os militares dos Estados Unidos iniciaram um programa para criar uma nova metralhadora que usaria um novo cartucho de combate que estava sendo desenvolvido na época, o cartucho 7.62 por 51 mm, no qual usaram como referência duas armas alemãs que se destacaram na Segunda Guerra Mundial, que foram a metralhadora MG-42 e o rifle automático FG-42. Os americanos pegaram esses modelos e refizeram sua engenharia reversa, copiando partes do sistema de energia e circulação para seu projeto nacional de metralhadoras. O primeiro protótipo criado foi o T-52, que parecia bastante com uma junção do FG-42 com a metralhadora leve americana M1941 Johnson. Depois esse protótipo evoluiu para uma versão chamada de T-161. Que ficou com uma aparência mais exclusiva na fase intermediária e final dos testes. A T-161 passou por alguns comparativos de performance com a metralhadora belga FN Mag, que também estava chegando na sua fase final de testes, e era municiada com um cartucho 7.62 por 51 mm. De qualquer maneira, mesmo se a Mag apresentasse um desempenho muito superior ao da T-161, o Congresso americano já havia definido a preferência de adoção pelo armamento nacional, e que, segundo os políticos, isso evitaria gastos extras com licenças estrangeiras de fabricação, e também ajudaria no fortalecimento da economia do país, uma vez que outras nações ficariam interessadas pela arma, ainda mais vendo que o seu próprio país de origem tinha um interesse em adotá-las em larga escala. Então, em 1957, a T-161 foi incorporada oficialmente ao Exército dos Estados Unidos e batizada como M60. O objetivo inicial dessa arma era que substituísse o fuzil automático BAR-M 1918 e a metralhadora média Browning M 1919, duas armas que já faziam parte do arsenal americano há muitas décadas. O primeiro grande conflito que a M60 participou foi na Guerra do Vietnã. Esse tipo de ambiente úmido e enlameado, e com florestas densas além da própria movimentação de combate, serviram para mostrar os pontos fortes e fracos do armamento. Dentre os pontos positivos, os soldados falaram da boa penetração do projétil 7.62 dentro da mata fechada, e também da simplicidade do mecanismo interno da metralhadora. Já nos pontos negativos, uma série de problemas deixou o exército preocupado com a confiabilidade da M60, onde alguns dos principais erros relatados foram os seguintes. O clima úmido do Vietnã acelerava o desgaste de peças importantes como o ferrolho e o tubo de operação, que é ligada ao transportador do ferrolho. Outro problema exposto pelos militares do fronte era certa facilidade de emperramento das peças móveis internas da arma. Quando a mesma entrava em contato com terra ou lama, obrigava o operador a desmontar e limpar a arma, o que era totalmente inviável em caso de pane no meio de um tiroteio. Além disso, perceberam durante o conflito que a M60 tinha outras falhas que não dependiam especificamente do clima, porque eram falhas do projeto da arma. Logo de cara percebeu-se que a arma tinha uma distribuição de peso ruim, sendo mais pesada atrás do que na frente, o que a tornava desconfortável para transportarem em longas patrulhas a pé. Um outro problema também presente no projeto da arma era que algumas peças, como a tampa da caixa da culatra e algumas varetas e pinos internos, eram finos demais, e quando a arma era disparada em um regime muito agressivo, no caso de uma troca de tiros demorada, por exemplo, essas peças tinham a tendência de se romper ou emperrar, o que obviamente prejudicava ou até mesmo impedia o funcionamento da arma, até que a peça danificada fosse trocada. E por fim, outra falha apontada no projeto é que o cano vinha com muitas peças integradas a ele, como a massa de mira, o bipé e os cilindros de gás.
Só que a única peça que realmente tinha que ser integrada e não foi, era uma alça de retirada do cano, ou qualquer coisa que ajudasse na troca dele quando entrava em superaquecimento. E a alça de transporte que existia na arma até então, não tinha nenhuma serventia nessa tarefa. Para fazer a substituição do cano, o assistente do atirador levava consigo uma luva de amianto, que o permitia pegar na peça quente sem causar queimaduras. Caso essa luva fosse perdida, a única solução era esperar o cano esfriar para então trocá-lo. Diante de tantos problemas relatados, a Saco Defense começou a fabricar novas versões da M60, para que ela se adequasse ao máximo de situações em que ela fosse empregada. Os principais modelos variantes são os seguintes. Primeiro, nós temos a M61, que veio corrigindo o problema relacionado ao cano da arma, ou seja, tinha uma alça de troca fixada diretamente no cano, e tanto o bipé como os cilindros de gás ficavam separados do cano. Só essa mudança já ajudava bastante no procedimento de troca do cano, mas por incrível que pareça, o governo americano não quis adotar essa arma alegando contenção de despesas, já que muitas M60 da versão inicial tinham sido comprados. Dessa forma, a M61 nunca entrou em produção. Em seguida, vem M62, que é usada em carros de combate como arma secundária, e só pode ser disparada remotamente, através de um sistema elétrico que aciona o gatilho da arma. Ainda falando sobre o seu uso em veículos, tem também a M60B, designada para ser usada em helicópteros, tendo sua coronha encurtada e não ficando estática na aeronave, podendo ser operada em qualquer janela ou porta que houver necessidade. Um outro modelo geralmente usado em helicópteros é a M60C, normalmente fixada no lado de fora e acionada por comando eletrohidráulico, que dependendo da aeronave, o piloto consegue disparar as armas sem a necessidade de nenhum outro tripulante. Depois veio a M60D, que substituiu a M60B, e agora passava a ser montada em um pino fixo, que geralmente fica nas portas laterais dos helicópteros. Embora essa versão também consiga ser instalada em alguns tipos de carros de combate. Mas voltando aos modelos usados pela infantaria, em 1986, entrou no mercado militar a M63, que foi uma tentativa de sanar os problemas relatados na primeira versão da metralhadora. Reaproveitaram grande parte do projeto da versão E1 e usaram no lançamento da versão E3, fazendo então a instalação do bipé na parte inferior do receptáculo e não mais no cano da arma. E a alça de transporte passou a ser ligada à base do cano, permitindo que a troca dele em superaquecimento seja mais simples e segura. Para ajudar na estabilização dos disparos sem o apoio do bipé, foi instalada uma empunhadura na parte frontal do guarda-mão, e o cano podia vir no seu tamanho comum com 56 centímetros de comprimento ou numa versão encurtada com 44 centímetros. Em uma tentativa falha de melhorar a portabilidade da arma, a Saco Defense resolveu fabricar diversos componentes da M63, com peso reduzido. Só que isso acabou trazendo novos problemas, dessa vez relacionados ao desgaste acelerado de peças móveis, e o superaquecimento da arma como um todo quando disparada em um regime muito severo. Portanto, na segunda metade da década de 1990, a Saco Defense lançou a versão M64, que chegou para corrigir as falhas encontradas na versão E3, além de ajustar a composição das peças que antes se desgastavam com facilidade. E então, houve um redesenho da empunhadura frontal e do guarda-mão. E então, no ano 2000, a M64 parou de ser fabricada pela Saco Defense e passou a ser produzida por outra empresa norte-americana de armas, a U.S. Ordnance Defense Systems and Manufacturing. A versão E4 continua sendo destinada ao Exército dos Estados Unidos e a qualquer outro país aliado que tivesse interesse na aquisição. Agora ela vinha com um trilho Picatinny na tampa da caixa da culatra, que ajudava a instalação de miras telescópicas ou holográficas. Ainda assim, a Marinha norte-americana quis que algumas alterações fossem feitas na arma, o que resultou em duas novas versões criadas. Assim nasce a MK43 Mod 0 e a MK43 Mod 1. A versão 0 se parece bastante com a M64 feita pela Saco Defense, mas tem um quebra-chamas diferente, um novo design para os cilindros de gás, além de um novo ajuste de peso de algumas peças internas.
A U.S. Ordnance garantiu que esse alívio de peso não comprometeria a resistência e a confiabilidade da arma, e de fato a M43 Mod 0 vem cumprindo bem o seu papel nos campos de batalha, deixando para trás aquela preocupação com superaquecimentos e quebras precoces. A outra versão da Marinha, a MK43 Mod 1, se parece mais com a M64, feita pela U.S. Ordnance, mas recebeu um guarda-mão totalmente novo e repleto de trilhos Picatinny, o que permite a instalação de diversos acessórios, inclusive uma empunhadura frontal com outro formato, caso o operador queira ou precise usar. Por fim, tem a versão M66, que é a mais moderna de todas, e atualmente tem como principal operadora as Forças Armadas da Dinamarca, que vem usando essa metralhadora desde 2014. No lado externo, as mudanças maiores são no desenho da coronha e na pintura da arma, que vem na cor areia. No lado interno, a U.S. Ordnance afirma que fez mais alguns pequenos ajustes que visam minimizar os riscos de pane, mesmo em situações de tiroteio intenso. E embora que ao longo da sua trajetória, o status da M60 tenha passado de uma arma problemática para uma arma confiável em combate. No decorrer dessas décadas, os militares americanos fizeram comparativos e testes com outras metralhadoras, conforme a doutrina de combate dos Estados Unidos foi se modificando. Com isso, novos modelos de armas vieram para substituir parcialmente as M60, como a metralhadora leve belgo-americana FNM 249, que tem uma cadência de disparo mais alta, projetos mais velozes e uma ótima portabilidade. Ela entrou em serviço em 1984, e muitas ocasiões as tropas precisam causar bastante supressão nos inimigos. E mesmo que os projéteis 5,56 por 45 mm da M249 tenham menos alcance e sejam menos potentes que os 7,62 por 50 mm da M60, o volume elevado de tiros que ela oferece atende ao comando das Forças Armadas em muitas situações de combate urbano. Já fizemos outros vídeos sobre armas aqui no canal, incluindo a origem e evolução do fuzil M968, usado nos tiros de guerra do Exército Brasileiro. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. E vou deixar o link da playlist História das Armas aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Ao longo da década de 1990, outra arma veio para dividir espaço com a M60 no arsenal da infantaria. Era a belga-americana FNM 240B, que já era usada nos carros de combate desde 1977, e tem como característica principal a sua altíssima resistência a panes, mesmo quando é submetida a ambientes enlameados e a um regime de fogo constante, o que acaba passando uma confiança muito grande para os soldados que têm essa arma nos seus pelotões. Em relação ao mercado civil, foram fabricadas poucas unidades semiautomáticas, mas essas armas encontraram muitos problemas na sua comercialização, por conta das rigorosas leis que existem em cima das armas de grande porte. Agora vamos dar uma olhada como é o funcionamento interno de uma metralhadora M60. Quando o gatilho é apertado, ele solta a trava do tubo de operação que está ligado ao conjunto do ferrolho. Então esse conjunto, por ação da mola recuperadora que está pré-tensionada, vai para frente e pega um cartucho na cinta, levando o cartucho para a entrada do cano. Nessa hora, o pino percussor que está dentro do ferrolho acerta a espoleta do cartucho e o tiro acontece. Assim que o projétil passa pelo cano, os gases do disparo vão junto, e uma parte dele desce pelo cilindro de gás e empurra o pistão, que por sua vez empurra o tubo de operação para trás. Com isso, o extrator que está na face do ferrolho puxa o estojo disparado para ser injetado, enquanto o conjunto todo se desloca para trás, sendo amortecido pelo absorvedor de recuo que fica dentro da coronha, e finalizando o ciclo da arma. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar sua sugestão para o próximo vídeo aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos como esse, eu te convido para assistir esse vídeo sobre a origem e evolução do rifle revólver, ou a origem e evolução do fuzil do tiro de guerra. E até a próxima segunda!